Me paga, tecladista. Amém. Essa música é linda. Deus abençoe a vida dos irmãos. Abra sua Bíblia, a primeira epístola de Paulo a Timóteo. E vamos. Eu peço que os irmãos desliguem o celular. Evitem conversar, por favor, na hora da mensagem. Reverência total na casa do Senhor. E vamos aqui tentar entender 11 versículos dessa epístola. Eu creio que vai dar tempo e logo após nós vamos cercar a mesa do Senhor. Acho que está fazendo 3 domingos que eu não prego. Eu acho que é isso. Eu estou com saudade. Amém? Amém. Desde o século XVIII, 1ª e 2ª Timóteo e Tito receberam os nomes de epístolas pastorais. Essas cartas, essas epístolas, elas foram escritas para pastores, para líderes. E é muito importante a gente saber analisar esse contexto dessas cartas. E é impressionante, irmão, a atualidade desse texto. Como esse texto fala, como ele é novo, como ele é atual. E a gente está vivendo não tem como eu não frisar isso aqui, uma situação aqui no Brasil de um teólogo chamado Ed René Kivitz, que ele disse que precisamos atualizar a Bíblia Sagrada, né? Chamou a Bíblia de velha, de arcaica, de livro ultrapassado. E esses camaradas neortodoxos, liberais do inferno, que é para lá que eles vão, se eles não se converterem, eles não pensam que o Brasil é um país cristão, dividido entre católicos e protestantes. Além de ser cristão, é um país tradicional. Então você vem querer mexer em alguns pontos da fé cristã, você viu o que aconteceu, né? Uma enxurrada. Até quem não tem, irmão, um mínimo discernimento e conhecimento bíblico e teológico, não concorda com certo tipo de afirmação. Porque um psicanalista estava conversando com um amigo pregador hoje de Belém. Ele disse que ele estava conversando com um pastor que é psicanalista. E ele estava fazendo uma leitura, não como pastor, mas como médico, como doutor. O diagnóstico dele é que esse homem, ele está fazendo uma autodefesa de um problema que ele tem. Você me entendeu, né? Eu não vou falar aqui para não te escandalizar. Paulo escreveu essa carta aqui, e ele falou para Timóteo: Timóteo, eu quero que tu vá para Éfeso, porque Paulo tinha um apreço por essa igreja. A Éfeso foi pastoreada por ele, por Timóteo, por João, por Tíquico também. E ele falou, se você ler aí comigo no versículo de número 3, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares, vamos já ver essa palavra, certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Dr. Champlin fala que 8 das 13 epístolas de Paulo foram escritas para combater falsos mestres. Então era muito comum esse contexto. E quando Paulo vai se apresentar, as cartas gregas elas têm uma fórmula. A fórmula é o nome do remetente, o endereçado e a saudação. Eu, Paulo, aos irmãos de Éfeso, graça e paz, Deus abençoe. Esse é o contexto. Só que aqui Paulo ele vai falar algo a mais. Leia lá o versículo 1. Eu, Paulo, remetente Paulo. E ele vai se apresentar como um apóstolo de Cristo pelo mandato de Deus. Essa palavra mandato é a palavra grega epítage, que significa uma ordem ou um mandamento real que deve ser obedecido. Paulo não está se apresentando aqui como um pastor ou como um mero líder qualquer, mas ele está dizendo que ele é um apóstolo. E em outras
inúmeras cartas, ele vai dizer que o apostolado foi o próprio Cristo glorificado que o apareceu, e ele vai dizer: olha, eu recebi um epígene, um epítage, quer dizer, eu recebi um mandato de um rei, uma ordem, e eu tenho que passar, que obedecer essa ordem. Ele vai dizer: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Senhor e Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Estava lendo um comentário da cultura bíblica, e esse Nossa Esperança, o autor diz que ele é escatológico. Paulo está trabalhando uma esperança futura na pessoa de Cristo Jesus. Agora vamos entender algo aqui interessante. Vamos lá. Olha só. Paulo está dizendo que o apostolado dele não é apenas um privilégio. Porque algumas pessoas estão interessadas, olhe para mim, irmão, por favor. Estão interessadas no que diz respeito ao ministério cristão, e no capítulo 3 dessa mesma carta ele vai trazer uma lista de requisitos. Aquele que almeja o episcope, o ministério, excelente obra almeja, ele vai trazer ali no capítulo 3 uma lista, e a maioria dos pontos que Paulo vai intitular são coisas externas. Sabe o que eu acho interessante? Por favor, me dê sua atenção. É que quando Paulo chama para o ministério, ou ele vai dar instrução para alguém, chamar alguém para o ministério, ele não vai dizer assim: olha, veja se o irmão está orando, veja se o irmão está lendo a Bíblia, veja se o irmão está congregando, porque isso já é algo que todo crente tem que fazer. Primeiro, se o pastor que está te olhando, te supervisionando, te observando para o ministério, e ele vê que tu não tem vida de oração, que tu tem dificuldade com comunhão, com congregar, e principalmente no serviço, se ele te chamar para o ministério, ele está em falha com Deus. Quando você pega o capítulo de número 4, o capítulo de número 5 de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que na escolha dos diáconos, a grande referência da escolha deles foi qual? Oração. Hoje a igreja brasileira escolhe obreiro pelo CPF. Olha o abismo. Antigamente, vamos falar de Assembleia de Deus, os nossos pastores, os mais antigos, se reuniam, se trancavam nos quartos para orar 3 dias, uma semana, para dizer quem é que nós vamos escolher, porque, irmão, isso aqui é algo sério. E por que Paulo então vai falar de uma lista externa? Aí ele vai frisar, ó, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, hospitaleiro, de bom testemunho, apto para ensinar. Por que, pastor? Porque Paulo está preocupado com o seguinte ponto: qual? Paulo não quer que se levantem pessoas persuasivas, que tenham uma boa retórica, uma boa oratória, a arte de falar bem, mas que a vida deles lá fora despreguem tudo que ele prega aqui em cima. E por isso que eu digo, não é uma coisa. Às vezes, irmãos, um irmãozinho nosso, da nossa congregação, pega o microfone, um irmão e uma irmã, e a gente vê que é visível que aquele homem tem um dom da palavra. Só que não se limita em fazer parte do ministério, em só ter o dom da palavra. Por quê? Porque quem mais, escute isso, quem mais dava trabalho para Paulo era teólogo. Era crente que sabia. Porque quando o camarada sabe alguma coisa, ele quer criar, às vezes, até mesmo a sua própria teoria. Tanto que os 2 primeiros séculos da igreja, apolinarismo, docetismo, eutiquianismo, um monte de heresia se levantou para falar contra a pessoa do próprio Cristo. Aí Paulo vai mostrar, por exemplo, essa carta aqui, ela não foi lida só por Timóteo. Paulo falou assim para ele: Timóteo, lê a carta, ela é pessoal, mas as pessoas da congregação vão ter que ouvir a tua leitura dessa epístola. Então essa carta não seria pessoal só para Timóteo. Timóteo teria que ler, e os crentes da igreja de Éfeso teriam que ouvir. E se Paulo se apresentasse como um crente qualquer, você teria certeza que os irmãos lá eram instruídos. Como? Se você ler o livro do Apocalipse e a carta aos Efésios, você vai observar que a igreja de Éfeso é tão intelectual que até heresia eles condenam. Eles não são qualquer tipo de crente. Eles têm instrução bíblica, Caio. Aí Paulo está dizendo assim: olha, aqui quem está escrevendo é o chamado de Deus. O Paulo, aquele que recebeu o apostolado, a autoridade. Por isso que ele usa essa palavra aqui, ó. Leia comigo o versículo de número 2. Por gentileza. Versículo de número 1.
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo epitagê, uma ordem, um mandamento real que deve ser obedecido. Paulo, aquele que foi chamado por Deus, mandado por Deus, que está fazendo o que Deus quer, que está não pregando o que ele acha, mas falando o evangelho de Cristo. Prossiga comigo, por favor, eu tenho algo de Deus para ti nessa noite. Vamos lá. Aleluia. Você está com pressa? Nem eu. Vamos lá. Os falsos mestres. É interessante que no versículo de número 2, a Bíblia vai nos mostrar que Paulo tem uma afinidade com Timóteo. Essa palavra verdadeiro filho na fé é a palavra grega, palavra teknon, que significa íntimo. Paulo ao meu teknon, ao meu íntimo. Timóteo, filho de pai pagão, de mãe judia cristã ou judeu cristã, converteu-se através dos ensinamentos de sua mãe, mas os estudiosos vão dizer que Timóteo é filho de Paulo na fé. E muitas pessoas vão questionar, olhem para mim, os críticos vão questionar e vão dizer que Paulo foi displicente. Como é que Paulo vai pegar um jovem e vai mandar para uma igreja, para que esse jovem aqui, presta atenção, eu tenho que falar, se você pensar que é indireto, eu não vou pregar nunca. Era para os obreiros antigos estarem fazendo o papel que os jovens estão fazendo. Por quê? Porque o jovem que nasce numa igreja, que cresce numa igreja, ele tem que crescer com uma referência. Ele tem que olhar para o pastor dele, para o líder dele, para alguém que está aqui e falar assim, eu quero ser como esse obreiro. Agora os irmãos velhos não querem fazer, Deus vai fazer o quê? Levantar Timóteo. Agora olha que coisa, quando Deus levanta Timóteo, o velho que está lá parado, começa a se levantar. Paulo já sabia que ia ter essa resistência lá. E ele disse assim, que ninguém olhe para a tua mocidade, mas que eles te respeitem. Porque tu está indo para ir instruído. E maturidade, velhice, não é sinal que você aprendeu alguma coisa, porque tem um monte de velho aí fazendo besteira. Olha isso, vamos lá. Falsos mestres, versículo de número 3. O Senhor disse para Timóteo assim, Paulo disse para Timóteo, versículo 3: quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, te roguei, permaneces ainda em Éfeso, irmão, olha essa luta. Timóteo, uma coisa é teu pastor falar assim, olha, tu vai assumir um campo, e esse campo rende tanto por mês, lá é uma benção, os irmãos não são fofoqueiros. Por que você está rindo, irmão? Os irmãos não são fofoqueiros, eles gostam de oração. Eu creio que um dia vão gostar aqui dentro dessa casa também. Eles gostam de ensinamento bíblico. Vai, Timóteo. Paulo está mandando Timóteo para o fogo. Olha, Timóteo, eu passei por Éfeso, o negócio está pegando lá, mas eu não quero que tu deixe a igreja só, porque eu estou aqui por rumo da Macedônia. O homem não parava, irmão. Era impressionante. Ele fundava a igreja, ele discipulava, ele não parava. Eu estou para cá por rumo da Macedônia, mas eu quero que tu fique aqui em Éfeso. Aí ele usa essa palavra aqui no grego, olha, versículo 3. Para que fique em Éfeso para admoestar a certas pessoas. A palavra admoestar é a palavra parangelen, no grego, que significa, Timóteo, é um termo militar que significa ordens rigorosas. Agora imagine um jovem, para chegar na igreja de Éfeso, com certeza tem um monte de crente lá que já... Porque tem, ou coisa ruim é crente velho. Não estou falando de velho de idade, estou falando de crente velho. Olha, não sei se você já passou por uma igreja assim. Se já passou, Deus te deu o livramento que você não está mais lá. Mas preste atenção. Tem igreja que estão constituídas de famílias que eles pensam que eles são donos da igreja. Eu acho que eu tenho até o dom de profecia, irmão, que Deus está revelando tudo. Eles querem mandar em tudo. E Paulo dá uma ordem, olha, admoesta Timóteo, parangelen, chega lá e tu vai dar ordens, irmão. Se você não estiver na direção de Deus, na frente de um trabalho, você vai ser engolido vivo. Se o líder de uma congregação, se um pastor, Bruno, de um rebanho, se um homem de Deus, uma mulher de Deus que está na frente de um departamento, não tiver vida de comunhão com Deus, ele não aguenta o primeiro ano. Bora pegar um exemplo, não vou citar o nome do campo, porque pode parecer chulo.
Mas tem pastores aqui de um determinado campo que assumiram o campo com a saúde lá em cima. Em menos de 3 anos o cara estava morto. Você pensa que isso é brincadeira? Parece que toda a carga de problema vem para cima do líder. E se ele não tiver, meu irmão, com Deus, ele não vai suportar. Paulo, Timóteo, vai lá. E tu vai chegar lá, não é pregando sabor de mel. Tu vai chegar com paraquelém. Tu vai chegar dizendo, bora consertar essa casa. Bora consertar esse altar. Bora. Já imaginou uma coisa dessa? Aí, quando eu leio a primeira e a segunda epístola, olhe para mim. Deixa o povo chegar. Quando eu leio a primeira e a segunda epístola, eu vejo qual é o segredo de Timóteo. Pergunte qual, pastor? Timóteo fazia campanha direta. Você não crê, não? Capítulo 4, versículo 13, olhe para mim. Paulo diz, Timóteo, persiste em ler. Vou repetir, irmão, se fosse carro tu dava glória. Persiste em ler, em exortar, em ensinar. Você acha que Paulo era maluco de pegar qualquer pessoa, qualquer homem e falar para ele, vai para lá? Ele sabia que apesar de Timóteo ser novo, Timóteo tinha responsabilidade. Tem pessoas que foram chamadas por Deus aqui muito novos. Tem uns que foram chamados já na velhice. E Deus trata diferente com cada ser humano. A tua experiência espiritual não é regra para o irmão que está do teu lado. Viu? Tanto que se você olha a igreja da Europa, a primeira, você vai ver uma que aceitou Jesus só de ouvir, outro que aceitou por um terremoto e outro que aceitou por uma libertação. Às vezes a gente pensa assim, porque comigo foi assim, então contigo negativo. Deus separou esse rapaz desde cedo para uma grande obra. Deus separou você. Eu vou repetir, irmão, Deus separou você para uma grande obra. Agora olha só. No final do verso 3, Paulo disse assim, Timóteo, tu vai chegar lá com rigorosas ordens. Por quê? Leia o verso 3 comigo. A fim de que não ensinem o quê? A fim de que não ensine, repita, outra doutrina. Heterodidascalém. A fim que não ensine heterodidascalém. No grego, Paulo está dizendo, a fim de que não ensine algo. Irmão, sabe o que eu acho mais lindo? Que Paulo poderia de todas as formas que você imaginar, pregar o judaísmo, porque ele viveu judeu a vida toda, e falar para os crentes, bora fazer uma mescla. Bora fazer uma mescla de judaísmo e cristianismo e todo mundo vai para o céu. Vamos fazer o seguinte, aceita Jesus, se circuncida, pronto. Aí olha para mim, quando ele escreve para os Gálatas, ele falou assim, vamos combater. Aí, quando Paulo fala assim, Timóteo, lá eles estão ensinando uma doutrina diferente da que eu tenho como regra. Paulo não está falando de filosofia e nem de judaísmo. Paulo está falando que que a pregação que ele faz é uma revelação que ele recebeu do Senhor. Você já imaginou isso, irmão? Em vários textos bíblicos ele vai dizer, eu recebi uma revelação do Senhor. Timóteo, lá, eles estão pregando uma revelação diferente da que Cristo me deu. E a luta dessa igreja, vamos ler o versículo 4, você vai já entender qual era a luta. Verso 4. Nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Vou ler de novo. Nem se ocupe com fábulas e genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Olhe para mim, aqui tem duas teorias. Fábulas e discussões aqui poderia ser docetismo grego e gnosticismo, ou poderia ser contos fanáticos judaicos, lá do Antigo Testamento, e fantasias do Antigo Testamento. Paulo está dizendo, Timóteo, eles estão fazendo uma marmelada lá. Irmão, olha o perigo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. E eu falo isso com temor, e eu amo estudar. Olha aqui. Hoje, Felipe, os nossos jovens aprenderam a ler a Bíblia aos olhos de Calvino e de Lutero.
Camarada pega a Bíblia, ele não lê a Bíblia. Tem um monte de teólogo aí, modinha, que nunca leu a Bíblia. Esse, no mínimo, é louco. Então ele aprendeu a analisar a Bíblia pelo que Calvino diz, pelo que Lutero diz, ou pelo que Armínio diz. Isso, no mínimo, é perigoso. Por quê? Por que é perigoso? Eles sabem mais do que nós? Sabe. São os nossos pais na fé? Sim. Muito do que eles colocaram está no nosso culto? Sim, mas a teologia de cada um deles é falha. Cita alguns pontos, pastor. Calvino era sensacionista. Lutero mandou tirar o livro de Tiago inspirado da epístola daqui, da Bíblia. Mandou matar um monte de judeu. E Paulo está dizendo, olha, eu não prego o que Sócrates diz, o que Platão diz. O que os judeus, o que Gamaliel diz. Qual é a sua lente na hora de ler as escrituras? Olha como é o jovem hoje. Ele pega um comentário bíblico, ele vai para o comentário, lê o comentário, depois ele fala, agora eu vou na Bíblia. Era para ser o contrário. Pega a Bíblia, lê, não lê nem o livro que ele vai pregar. Nunca lê o Novo Testamento. Não, mas por que, meu irmão? Aí Paulo escreveu, leia o verso 4 de novo. Não se ocupe com fábulas e genealogias, que antes promovem discussões. Olha o versículo de número 5, por favor. Antes de você ler o versículo de número 5, Paulo no verso 4 vai dizer o seguinte, eram discussões que não traziam proveito nem, antes só traziam problemas. Essa frase é minha que você vai ouvir aqui agora. Pensar sem prática é hipocrisia. Pensar sem prática é hipocrisia. Por quê? Porque a gente está cheio de discurso, mas na hora de fazer, bora tirar por aqui, bora. Tu está preparado para ouvir o sermão? Lá vai. Termina aqui a escola bíblica. Às vezes a mulherada tem que estar juntando cadeira aqui. Olha aí, as portas da janela tudo quebrada aí, as maçanetas. Está cheio de teólogo aqui dentro. Debate, vai para cima, sabe de tudo, cita não sei quem, fala grego, fala hebraico. E o serviço? Aí Paulo fala assim, Timóteo, olha, os caras são os caras. Eles estão debatendo, estão numa fábula. Timóteo, isso não dá em nada, Timóteo. Aí no final do verso 4, lê, crente, está aí na Bíblia, fica com raiva de Paulo. Ele diz assim, que antes promovem discussões do que serviço. Tu pode ver, quem ama debate é o menos que trabalha. Sabe quem ajuda aqui? Às vezes é o irmãozinho que não tem nenhuma instrução. Olha, Timóteo, estão debatendo, estão falando, estão conversando. Timóteo, fala para eles, rigorosamente, que isso não vai dar em nada, para eles se preocuparem com o órfão, com a viúva. Se tem que comer, sim, na igreja. Esse texto é atual. Não tem como você, jovem, escute isso, me escute. Eu estou falando, você vai já ouvir porque eu estou falando isso. Não tem como você entender a minha mente, porque você não está no coro de um pastor. É muito fácil você olhar para mim e pintar, dizer que eu sou isso, isso, aquilo. Vem passar um ano na minha pele para te ver. Se o teu discurso, se a tua pregação não muda. Porque nós vamos entendendo que o reino dos céus não é debate, não é sofismo. E eu custei entender isso. Eu me lembro quando eu ouvi a primeira vez o calvinismo, eu cheguei em casa deslumbrado. Eu queria falar para todo mundo que todo mundo era eleito. Eu saía pregando, dizendo, não, tu está no inferno, tu era isso, tu é aquilo. Irmão, era uma coisa impressionante. O que é isso, pastor? Empolgação. Li livro do John Piper, li livro do D.A. Carson, li livro do Timothy Keller, li livro do John MacArthur sobre aconselhamento pastoral. Nada me ajudou. Porque a prática é diferente. A experiência do Carson é dele. A experiência do Timothy Keller é dele.
Paulo está dizendo, Timóteo, vai lá, eu já passei minha experiência, eu vou te mandar para te passar a tua. Eu profetizo, tu teólogo, reformadinho, metido a besta, que Deus vai te mandar lá para Joane, no Marajó, para te passar 2 anos lá, só tu e a igreja, de joelho, orando, para te saber o que é o evangelho. Olha o que eu coloquei aqui. A exegese dos mestres do erro. Segura. Ela deixa de promover o desempenho fiel do serviço. Pode observar. Quem gosta de debate tem extrema dificuldade de servir. Cadê o glória? Vai lá fazer tua live depois. Eu vou comentar lá. Esse aí é bom de live, mas para levantar um banco na igreja... Olha, escute isso. Escute isso. Sabe quem deixa sua teologia fraca? Você. Por que eu não acredito nessa teologia? Porque você faz ela ficar fraca. Você faz ela ficar fraca. A teologia e a prática andam juntas. Eu estou lendo um texto para você aqui. Irmão, parece até paradoxo o que eu estou falando aqui. O cara mais inteligente do Novo Testamento está dizendo, olha, não debate, vai servir. Aí tem um cara que leu um livro, já descobriu quando Jesus vai voltar. O cara mais inteligente depois de Cristo está falando, não debate, vai servir. Paulo! Não é pastor Narciso que está começando, é Paulo! Paulo aos irmãos de Éfeso, Paulo aos irmãos de Filipe, lá no capítulo 4 ele começa assim, irmãos, eu quero saber como é que vocês estão, se vocês estão crescendo na vida espiritual, como é que está a vida de oração de vocês. Esse é Paulo. Não porque o infralapsarianismo e o supralapsarianismo, e porque o calvinismo, porque o emocionalismo. Não tem um discípulo. Não tem um legado. E pensa que engana. Aí chega, mas pastor, irmão, eu oro. E quem ora não fica enganado. O cara está falando aqui, ó, meu pastor, o olho dele está brilhando. E o Espírito está falando, é bode, é bode, é bode. Quem é que gosta do pastor Narciso? É quem está servindo junto comigo aqui nessa obra. É quem vem abrir essa igreja aqui. É quem vem ajeitar esse som. É quem vem dar o seu melhor, não para mim, mas para o reino, porque já entendeu que o reino é serviço. Vamos lá. Paulo falava, irmão, olha que coisa linda, presta atenção nisso aqui. olha como a Bíblia é perfeita, só falo se você dá glória. Tu pensa nisso aqui, tu fala assim, pastor, o senhor está falando isso, Paulo pegou pesado. Você sabia que Paulo está falando tudo isso porque ele ama eles? Lê o verso 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, meu Deus, que procede de um coração puro e de consciência boa e da fé. Irmão, presta atenção. O que é que acontece quando tem muito debate? Só inimizade. Sim ou não? Paulo falava assim, olha, eu estou falando isso para vocês servirem, porque se vocês ficarem debatendo, vocês vão ficar inimigos um dos outros. Mas se vocês estiverem trabalhando, olha a gincana sábado aqui, as irmãs lutando uma contra a outra, uma querendo engolir a outra viva. Terminou a gincana, aquele abraço, todo mundo se abraçando, porque elas juntas venceram. Paulo está falando assim, olha, eu estou falando isso, a admoestação, a exortação é porque eu amo, porque se vocês estiverem perdendo o tempo de vocês com debate, vocês ao invés de fazer o reino crescer no serviço, vocês vão ficar desunidos. O cara olha para o outro e fala assim, não gosto daquele ali porque ele tem um pensamento teológico diferente do meu. Se o camarada tivesse servido junto, irmão, outra coisa que eu preciso falar, a maioria, pelo menos, eu conheço o rebanho que eu tenho, e a maioria dos jovens que estão aqui não tem maturidade para debater.
Porque fica com raiva. Eu fico com raiva. Estou sendo sincero. Imagine um jovem que está na fralda. E às vezes eu quero ir para cima. Irmão, sou petrino eu. Eu quero ir para cima, eu quero ir fazer do meu jeito. O Senhor falou, te acalma. Te acalma. E não é fácil segurar, irmão. Deixa eu terminar. Versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. O 5 ele diz, é porque eu amo. E no 6 ele fala, desviando-se de algumas pessoas, meu Deus. Desviando-se de algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, palavreados vazios significa isso. Aí no verso 7 ele diz, pretendendo passar por mestres da lei, olha esse texto, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousar. Irmão, eu fico olhando, olhe para mim. Eles falam pela costa, eu tenho que me defender. Olhe para cá. O camarada é doutor. É o quê? Ele passa 20 anos, Gleice. Quantos anos? Para fazer uma tese de doutorado. 20 anos estudando um assunto. Aí o cara lê um livro. Paulo está falando, tu não sabe nem o que tu fala. Leia o verso 7. Pretendendo passar por mestre, não compreendendo todavia nem o que diz, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Qual era o contexto aqui, pastor? O contexto aqui era o seguinte: eles estavam exprimindo exegese, mitos fanáticos, fantásticos e preceitos ascéticos. Aí Paulo vem e diz, olha, vocês não compreendem nem o que falo, vocês não entendem nem os preceitos judaicos, muito menos vocês compreendem o evangelho. O cara leu um livro, ele já é doutor. Sabe o que eu fico mais triste? Escute isso, igreja. E não dei ouvido para esse tipo de gente. Não dei ouvido para esse tipo de mestre. Nem a Bíblia ele leu ainda. Tu quer pegar um teólogo desse aí? Só fazer uma pergunta bíblica para ele. O neurônio dele queima todinho. Porque ele cita Calvino, ele cita Lutero, ele cita calvinismo, ele sabe tudo. Mas a Bíblia ele não sabe. Cita um texto bíblico para ele. Pergunta um contexto histórico para ele. Pergunta sobre a cultura do Antigo Testamento para ele. Deixa eu pesquisar aqui no Google. Não sabe. É mestre. Deus está falando para ti nessa noite, tu não sabe nem o que tu fala. Tu não sabe nem o que tu diz. E a tua própria sabedoria vai te engolir se tu não estiver aos pés da cruz. Aqui no mesmo texto ele fala, eu, homem, doutado, doutrinado, um homem intelectual. Aí ele fala assim, o Senhor me quebrou todinho. Como é, irmão, que um homem que está infinitamente anos-luz na nossa frente consegue ter humildade para dizer, para servir, para ouvir o pequeno. Agora escute, aqui dentro dessa igreja, enquanto eu estou pregando aqui, o cara fica me rebatendo na mente dele aí fora. E quando termina o culto, se monta um sinédrio aí na frente. Aí eles vão analisar a mensagem. Não, o que tu está fazendo aqui dentro se tu não concorda com o que eu prego? Tu não leu na Bíblia que reino dividido não cresce? Outra coisa, querendo tu ou não, achando tu ou não, concordando com a minha teologia ou não, pastor, aqui sou eu. Aí o cara fica rebatendo. Vai-te embora, meu irmão, pega a tua carta. Porque Paulo entregou Alexandre Latueira para Satanás. Eu ainda não te entreguei para Satanás ainda. Se você vier querer colocar ensinamento errado dentro, eu subo aqui. Tenho minhas limitações como teólogo. Claro, todos têm. Tem aquilo que eu não vou conseguir desenvolver, com certeza. Mas eu subo aqui para pregar cruz. Eu estou há 6 anos aqui ensinando o povo a caminhar numa teologia sólida, sem especulação, olhar para a Bíblia, servir a Deus. Aí o camarada acha que o sofismo dele vai mudar isso. Já falei, cadê a irmã Moabita? Ela está aqui? Eu prefiro ouvir a irmã Moabita do que muita gente que tem aqui dentro.
Conversa com ela 5 minutos para ver se a tua fé não aguça. Conversa com ela 5, pensa que eu estou brincando, estou falando sério. Conversa 5 minutos com essa senhora para te ver se tu não fica mais crente. Não porque, pastor, deixa eu ver, porque a lógica é... Se você está pensando que avivamento na palavra tem esse cunho, você está na igreja errada. Pegue sua carta e se retire. Aqui nós estamos caminhando para ir para o céu, com uma teologia sólida, sem enganar ninguém. Cristo é pregado aqui dentro, arrependimento é pregado aqui dentro, cruz é pregado aqui dentro. E tem preço, irmão, nessa obra já. Tem preço na carne, tem preço na pele, tem preço no espiritual. Amém ou não amém? Ó, para concluir, vai ceiar sim hoje. E se não me perdoar, vai para o inferno. Ó, olhe para mim. A irmã Irá está aqui sábado. Está cheio de teólogo aqui dentro. Só ela na consagração quase. Não aparece obreiro, não aparece trabalhador. Todo tempo é desculpa. No dia do juízo final, Caio, o Senhor vai falar: e aí? Não, Senhor, eu quero para o fogo. Não quero ouvir, para o fogo. Olhe para mim. Aí chega domingo, o culto está assim, ó, travado. Ó. Passou a semana toda, não apareceu aqui nenhuma oração. Mas o discurso na boca dele, eu tenho nojo disso, irmão. Nojo. Teologia sem prática, teologia de demônio. Está na Bíblia. Tiago falou que se você crer e não fizer obra, a tua teologia é de demônio. E Deus está dizendo nessa noite: desperta. Porque esse povo que está me ouvindo aqui não aparece nas reuniões de oração aqui dentro dessa casa? Simples. Amar não é falar a verdade? É porque o reino dos céus não é prioridade na tua vida. Quer vencer? Deixa apertar. Eu profetizo que vai apertar. Essa loucura, pastor, eu profetizo que vai apertar. Porque a única forma de tu consertar é se apertar. Nós estamos para passar por uma nova pandemia. Daqui a alguns meses ninguém sabe o que vai acontecer. Pode ser que nem festas do final de ano nós tenhamos, porque depois da política vai alastrar. Isso virou uma guerra política de comunicação. Pode ser que mais uma vez nós sejamos privados de estar juntos aqui. E vocês viram o que aconteceu na primeira leva. Um monte de irmão nosso não aguentou e está no mundo. Tem pessoas se perdendo dentro da igreja. E a gente quer debater. Verso 8, para terminar. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. De modo quê? Deixa eu te perguntar uma coisa. Que teologia é essa que piora as pessoas? Você não entendeu? Que teologia é essa que piorou você? Como eu vou crer nisso, irmão? Me perdoe, eu sou ateu para essa teologia. Eu não acredito nisso. Como eu vou crer numa teologia que piorou você, seu comportamento, piorou suas vestes, piorou quem você é, piorou sua moral? Que teologia é essa? O que não edifica, escandaliza. Tudo. Olha como a irmã falou para minha esposa lá em Tucuruí agora. Esses dias ela estava lá, irmão Valdez. Ela não é crente. Ela chamou ela e falou: Sandra, a gente não sabe quem é crente e quem não é. Aí tem gente que pensa que é besteira. Não, fazer o que eu quero não mede minha santidade. E onde é que está, irmão? Meu Deus, onde é que está o nosso temor?
Onde é que está o texto que Paulo diz para a gente se preocupar com a consciência do nosso próximo? Meu Deus, você não consegue compreender que você não pode fazer o que você quer. E quantas vezes você já ouviu isso? Está vendo como a tua teologia está te adoecendo? Primeira Timóteo, capítulo de número 1, versículo 12. O 8 ele disse assim, ó: se alguém se utiliza dela de modo legítimo, olha o que acontece, verso 12. 1 Timóteo 1,12. Sou grato para com aquele que me fortalece, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para a mim que no outro tempo era blasfêmio, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância e na credulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de aceitar. Como é que a teologia melhorou uns e piorou outros? Simples, uso errado. Tem um infeliz aí, filho de Satanás, falando na internet que agora pode xingar os crentes. Filho de Satanás, ensinamento do cão. E os jovens vão tudo atrás. Aqui mesmo nessa carta Paulo fala para Timóteo: não use de palavras pesadas, fraudulentas com os irmãos, trate ele com honestidade. Ah, porque falou insensatos Gálatas, mas esqueceu de ler no final que ele fala: meus filhos Gálatas. Está perdendo tempo aqui dentro. Amém? Verso 9. Tendo em vista que não se promulga a lei, quem é justo, mas para transgressores, rebeldes e irreverentes, e a pecadores, e a ímpios, e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perduros, para que tudo se oponha a sã. Último verso. Segundo o evangelho da glória de Deus, bendito ao qual fui Você não foi chamado para levantar a bandeira do calvinismo. Você não foi chamado para levantar a doutrina da predestinação. Você não foi chamado para levantar minhanismo e nem filosofia. Você foi chamado para pregar Cristo e Cristo numa cruz. E hoje tu não entende. Tu vai lá fora. Eu já vi esse filme outras vezes. Tu vai apanhar, tu vai aprender e depois tu vai entender. E eu estou falando isso aqui porque eu te amo. E eu quero ver o teu crescimento. Bata uma palma para o Rei Jesus. Vamos ceiar nesse clima tenso.